Queridos, o texto que eu quero comentar com os irmãos, ele é um texto conhecido, mas eu tenho certeza absoluta que eu nunca ministrei nesse sentido que eu vou falar hoje, querido. Mas o desafio nessa noite é você falar de conquistas, e é inevitável você ir para o texto de Josué, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 9, querido. Então é um texto que fala de conquistas, querido, muito importante. Você sabe, meu querido, que eu já dei esse testemunho aqui. Eu queria novamente falar com os irmãos que teve uma época da minha vida, irmãos, que eu era um vendedor. E como um vendedor, Josué, querido, capítulo 1, vai procurando aí. E eu era um vendedor, queridos, e naquela época que eu era um vendedor, Deus tinha uma promessa para mim. Qual que era a promessa de Deus? Me tornar um empresário. E eu, querido, não tinha nenhuma condição de me tornar um empresário, nenhuma condição. E aí, querido, o Senhor falou comigo em profecia, e que Ele ia fazer algo na minha vida. Mas o Senhor tinha pedido para mim: cuida dos meus, que eu cuido da sua vida financeira. E aí, querido, eu orando a Deus, buscando a Deus, orando a Deus, buscando a Deus, eu lembro até um dia de hoje que o Senhor usou um profeta para falar comigo, e o Senhor falou assim para mim: filho, eu quero que você leia todinho o livro de Josué. Aí eu falei: puxa vida, como é que uma pessoa usada em profecia vai pedir para mim ler o livro de Josué? O livro de Josué, por que o Deus ia usar alguém para falar isso comigo? Aí o que eu fiz, irmãos? Como eu, graças a Deus, sempre fui obediente, eu fui ler o livro de Josué inteiro. E eu li o livro de Josué inteiro, e o resumo total que ficou no meu coração foi que Deus tinha escolhido, evidentemente, o Josué, para que o Josué fosse introduzir o povo na terra prometida. E o livro de Josué inteiro fala de conquistas. Aí eu entendi que Deus, Ele queria trabalhar na minha vida a esse respeito, conquistas. E aí, qual foi a lição principal que eu aprendi em Josué a respeito de conquista, irmão? É que você precisa realmente se tornar um soldado, um guerreiro em nome de Deus, para que você alcance as suas conquistas. Irmãos, nós nunca vamos conseguir dar um passo sequer se nós não entender que nós precisamos nos tornarmos guerreiros juntamente com Jesus. Então, querido, como eu vou falar a respeito de conquista hoje aqui, eu vou ler o texto de Josué, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 9, porque na realidade, querido, eu acho que o que impede as conquistas é um conformismo exagerado, e que muitas vezes nos escraviza. E o diabo, que tem uma intenção muito grande de colocar em nós um conformismo. Mas nesta noite, em nome de Jesus, nós vamos tirar do nosso coração todo o conformismo. Amém ou não? Amém. Josué capítulo 1, versículo 1 diz o seguinte: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar em que pisar a planta do vosso pé, eu tenho dado a vós, como prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir. Todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Nunca te deixarei, jamais te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Então somente esforça-te e ser muito corajoso. Cuida em fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde queres que andares. Não se afaste da tua boca o livro desta lei, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu?
Esforça-te e tem bom ânimo, não pasme, nem te espante, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo, por onde queres que andares. Amém ou não? Amém? Feche os teus olhos mais um minutinho. Pai, no nome de Jesus, eu quero nessa noite te pedir, Pai, que o teu Espírito Santo nos ensina, tira de nós, Pai, toda palha e queima ela, Senhor, para que nós possamos sermos, Pai, na tua presença, enriquecidos em tudo, que o Senhor nos ensina, que o Senhor tira de nós tudo aquilo que nos atrapalha, e que nós possamos sermos, Pai, cidadão dos céus, mas também grandes conquistadores na face dessa terra, para poder glorificar e exaltar o teu santo nome. Senhor, eu oro nessa noite, e coloco aqui nas tuas mãos, empresários bem-sucedidos, pessoas, profissionais liberais bem-sucedidos, empregadores bem-sucedidos, pessoas prósperas em todos os sentidos, Pai, para que sejam os grandes mantenedores dessa igreja, para que toda a necessidade e suficiência venha, Senhor, deste povo. Meu Pai, eu oro nessa noite porque eu creio na tua palavra, e eu sei que nessa noite, Pai, o Senhor tem uma vontade, que segundo o apóstolo Paulo descreve, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Por isso nós queremos transformar nossa mente, e não sermos mais pessoas conformadas. Por isso, Pai, a renovação venha nessa noite pela tua palavra. Senhor, muda, Senhor, a estrutura da nossa vida, muda todo o nosso ser, para que em tudo, Pai, o teu nome seja engrandecido. Eu oro nessa noite, Pai, e abençoa a tua igreja, e determino nessa noite, Pai, que a tua palavra, ela mude, ela transforme, ela venha agir lá dentro do coração, para que pessoas, meu Pai, para que toda a tua igreja nesta noite tenha, Senhor, a sensibilidade do que teve o grande rei Davi, Pai, e entender, Pai, que é preciso que haja, Senhor Jesus Cristo, uma mudança, Pai, na nossa vida, mudança de conceito, que seja tirado todos os paradigmas, que seja tirado da nossa vida tudo aquilo que nos impede. Senhor, como Davi, eu oro nessa noite, examina a vida de cada um nessa noite, vê se há algum caminho mau, Pai, e tira, Senhor, em nome de Jesus, para que nós possamos nessa noite, Pai, ter em nosso coração, através da nossa atitude, um espírito voluntário na tua obra, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém ou não? Queridos, o texto que nós lemos aqui, ele é bastante conhecido. Quero ser objetivo, e na minha introdução aqui falo o seguinte: olha, temos visto dentro das igrejas pessoas se conformando muito fácil com situações adversas. Queridos, o desafio do pastor aqui nessa noite, deixa eu falar uma coisa para você, não é expor sua nudez, não é que nessa noite aqui dizer, igual algumas pessoas têm entendido, que o pastor está falando da sua vida aqui em cima do púlpito, como se você não tivesse fé, como se você fosse um fracassado. Não, não é nada disso. O que o pastor está falando aqui nessa noite, você precisa entender, é que você precisa, sabe fazer o quê, querido? Não se conformar, sobre hipótese alguma, com as situações que você está vivendo. Como eu sempre falo aqui, a pastora foi muito usada algum tempo atrás para falar aqui nesse púlpito aqui a respeito de uma mensagem que mudou minha vida sobre muitos aspectos. Qual que é? A pastora falou o seguinte aqui: olha, a minha vida na minha casa como na minha casa como marido, como pai, ou como pastor dentro da igreja também, ela passa por uma situação, é uma realidade. A realidade da igreja, a realidade do pastor, a sua realidade, a minha realidade na minha casa, do meu trabalho, a minha realidade é uma. E talvez essa sua realidade te denuncie. Talvez você esteja vivendo uma realidade sua, onde as coisas não estão acontecendo. Talvez você esteja à beira de uma depressão, talvez você esteja muito ansioso, preocupado com a situação, com o governo, com a mudança, com o país e com várias situações. Nós somos suscetíveis a isso, vivemos num mundo que a Bíblia diz que ele já é do maligno. Então o que acontece, querido? Muitas vezes a nossa realidade, ela é uma realidade totalmente diferente do que?
da verdade, que é a palavra de Deus. Então essa distância entre a nossa realidade e a verdade, que é a palavra de Deus, ela tem que ser encurtada. Nós não podemos admitir que nós vamos viver dentro da igreja com possibilidades, tendo um Deus vivo, tendo um Deus querido que tem dentro da sua vontade todo o desejo de vir de encontro às nossas necessidades e de fazer coisas extraordinárias na nossa vida, e a gente viver uma realidade deprimida, uma realidade frustrada, uma realidade onde a gente nunca acontece, onde nunca parece, querido, que a nossa vida, dentro de um conceito que se ensinou muito na igreja, que a nossa vida esteja, querido, sabe o quê? Como se fosse um deserto. Um deserto, um deserto, um deserto, um deserto. Meus amados, o povo de Deus só ficou 40 anos no deserto, sabe por causa do quê? Por causa aqui da soberba. Sabe por causa de quê? Por causa do pecado. O deserto, querido, não é escola, não é aprendizado. O deserto é um lugar de sofrimento. O deserto é um lugar de aprendizado, sim, mas, querido, se você não sair no deserto, você vai ficar no deserto o resto da sua vida. Então o deserto se serve para ensinar, a gente precisa aprender. A questão aqui é essa, meus amados. Então, o que acontece aqui na minha introdução? Vou ler de novo. Temos visto dentro das igrejas pessoas que se conformam muito fácil com situações adversas. A realidade da pessoa não é a verdade. Irmãos, a luta nossa, sabe qual é a nossa luta? A nossa luta é essa. A nossa luta é chegar diante de Deus e falar assim: Senhor, a minha realidade, ela não presta, mas eu acredito na sua verdade. A sua verdade tem que ser a minha verdade, porque eu creio no Senhor. E aí o que você vai fazer? Você vai lutar em favor disso. Ao invés disso, o que algumas pessoas fazem? Algumas pessoas se conformam. Aí a pessoa fala assim: ah, Senhor, se é para mim te servir assim, então eu vou te servir assim. Ah, com problema, com dificuldade, com dor aqui. Oh, meu amado, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós precisamos resolver isso. O que acontece? Muitos se deixam vencer pelas enfermidades, vida amarrada, casamento abalado, igrejas estagnadas, e diante de tudo isso, eles não reagem. Literalmente, pessoas vivendo no conformismo. No texto lido, Deus nos ensina que não é a sua vontade que nós vivamos conformados com as situações adversas. Não é se conformar. Você sabe por que no texto lido fala isso? Se você observar, por exemplo, aí, no versículo 1, capítulo 1, versículo 1, olha o que diz aí. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Moisés, filho de Nun, auxiliar de Moisés. Olha o versículo 2: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Amém ou não, querido? Você sabe por que Deus chegou e falou para o povo assim: ó, vocês estão parados aí? Qual era o conformismo do povo? Deixa eu ler com os irmãos aí, Deuteronômio 34, 8. Vou correr um risco de ler esse versículo aqui, que eu cometi um deslize aqui, eu não li ele antes. Puxa vida, está aí na mesma página na minha Bíblia aqui. Deuteronômio 34, 8. Tá certo, o versículo é bom. Olha o que diz aí Deuteronômio 34, 8. Olha aí. Os filhos de Israel choravam por Moisés nas campinas de Moabe por 30 dias, até que se cumpriram os dias do pranto de luto por Moisés. Amém ou não? Amém ou não? Irmãos, você sabe o que o povo estava fazendo? O povo estava 30 dias chorando a morte de Moisés. Chorando a morte de Moisés. Moisés era tão bom. Moisés era tão bom. E o povo ficou ali, sabe fazendo o quê? Se conformado. Então tem pessoas que ele decidiu fazer o quê? Ficar dentro da igreja chorando. O luto. Sabe qual o luto do quê? O luto das percas do passado. Ele teve uma vida de perca no passado, e aí ele se profissionalizou em ser o quê? Em ser, como é que chama lá quem chorava no lamentador? Mas a Bíblia tem um outro nome, né? Carpideira, irmão.
Carpideira, na minha concepção, carpideira é um negócio que amarra atrás do cavalo e vai arando a terra. Carpideira, não é isso? Mas enfim, o lamentador ou a carpideira por ofício, sabe o que era? Era a pessoa contratada para chorar. Você já pensou, querido? Morria um cara ruim, que todo mundo não gostava dele, mas contratava lá as pessoas para chorar. E as pessoas choravam, ai, ele é tão bom, e ficava chorando, contratado. Já pensou nisso, querido? Irmão, pelo amor de Deus, o dia que eu morrer, não apareça lá ô pastor, esse tipo de coisa, não leva lá esse tipo, meus filhos, não leva lá esse tipo de coisa, hein? Pelo amor de Deus. Aí o que aconteceu? Tem gente que está orando para a gente morrer. É brincadeira, irmão, brincadeira. É brincadeira. Sabe, irmãos, o que acontece? Vou voltar ao assunto. O povo está lá chorando Moisés. Irmão, aquele povo queria matar o coitado de Moisés. Agora estão chorando. Irmão, olha aqui para mim. 30 dias chorando, lamentando o quê? A perca do passado. Deixa eu falar uma coisa para você. Quanto tempo faz, meu amado, toma essa, que você está chorando as percas do passado da sua vida? Quanto tempo faz que você está chorando as percas do passado? Meu querido, se você já perdeu, acabou. Já era, não tem mais volta. Você sabia que existe uma questão muito relevante e que tem um ditado popular que fala disso? Existem determinadas oportunidades boas na nossa vida que ela acontece a cada 100 anos. Aí se você perdeu agora, meu querido, não vai vir mais. Não vai vir mais. Então existem, por exemplo, oportunidades que na nossa vida, que são oportunidades que talvez a gente perdeu e ela não vai voltar mais. Então, querido, eu vou falar uma coisa para vocês, acho que vocês não estão entendendo. Quanto tempo faz que você está chorando, lamentando as percas do passado? Meu irmão, sabe o que Deus está falando para você? Oh, meu amado, meu querido, levanta, meu filho, em nome de Jesus. Levanta, em nome de Jesus. Foi o que Deus falou para o Josué. O Josué, ele se deixou levar pelo povo. E aí onde o Josué estava? O Josué estava lá também. Moisés, coitado de Moisés. Deus falou assim: escuta, Josué, deixa eu falar uma coisa para você. Versículo 2 de Josué, capítulo 1, que diz: Moisés, meu servo, é morto. Eu sei disso. Levanta-te. Que hora? Que hora que levanta? Agora! Passa esse Jordão, tu e este povo, a terra em que eu dou aos filhos de Israel. Então, qual é o primeiro ato de conformismo aqui na nossa vida? É que nós não podemos viver lamentando as percas do passado. Não tem como, meu amado, você ficar preso, alienado a percas do seu passado. Não adianta. Pessoas que perdem muitas vezes, que sofrem algum tipo de abalo, algum tipo de perca, eles muitas vezes, sabe o que eles querem, querido? Eles querem abandonar Jesus, largar a igreja, largar a célula, meu amado, pelo amor de Deus, irmãos, nós vivemos num mundo onde a Bíblia é clara, o mundo jaz do maligno. O conselho de Deus é o seguinte: aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. Porventura, quando voltar o Filho do Homem, achará fé na terra? Como diz o apóstolo Paulo, e ele falou assim: no final dos tempos, a igreja seria uma igreja apostata da fé, gananciosa, amante de si própria, buscando seus próprios interesses. Irmão, tudo isso aí são coisas que estão na Bíblia, com uma profecia, mas que não pode nos atingir. Não pode nos atingir. Não é porque o apóstolo Paulo escreveu que no último tempo ia acontecer, que eu vou me enquadrar nisso, Não é por isso, querido. Na realidade, eu preciso reagir. Amém ou não? Então Deus chega e fala para Josué: Josué, levanta agora. Israel estava 30 dias lamentando a morte de Moisés. Assim tem sido com muitos no dia de hoje. Vivem estagnados, sempre lamentando as percas do passado. Deus disse a Josué: levanta-te agora, meu filho. Esta é a posição que temos que tomar para vencermos o quê? O conformismo. Meus amados, eu falo isso aqui, querido. Eu sei que hoje, por exemplo,
Eu com a pastora temos sido mal compreendidos por algumas pessoas. Algumas pessoas chegam em nós e falam: olha, eu não sei o que vocês estão fazendo, vocês estão tudo meio louco. Você, pastor, era uma pessoa de bem, agora só ficou louco, fazendo isso no meio da igreja. Olha, eu vou sair da igreja porque vocês ficaram meio doidos, meio loucos. Vocês estão fazendo uma mudança da igreja. Vocês não estão vendo o que a igreja está diminuindo, que as pessoas estão chateadas. Vocês estão tudo doidos. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para os irmãos: se eu fosse um pastor conformado, há um ano atrás, sabe o que eu tinha feito? Eu tinha mudado a característica da igreja. Eu tinha colocado um outdoor enorme, luminoso aí na frente, assim, para chamar a atenção de todo mundo. Nós estamos num lugar estratégico, avenida. Você sabe o que eu poderia colocar? Eu poderia colocar campanhas de oração, de libertação, campanha do milagre, campanha do não sei o quê. Eu poderia, sabe, que conheço pastores de excelência, chamar os pastores aqui para dar umas piruletas aqui no púlpito. Eu podia fazer isso, sabe o que ia acontecer? A igreja hoje, ela estaria aqui com 600, 700 pessoas, irmãos. Mas, meu querido, aí ficava tudo aquele negócio aqui, aquela coisa toda aqui, e aí no final, eu ia continuar vendo pessoas com a família amarrada, pessoas vivendo frustração, pessoas vivendo decepção. Irmão, olha aqui uma coisa que é importante. Hoje eu tratei no meu GD, com toda a liderança, uma palavra que Deus deu a revelação. Sabe o que é a revelação? Eu quero compartilhar com você. Alcançar a alma das pessoas é a coisa mais fácil do mundo. É mais fácil do mundo. Alcançar a alma das pessoas. Aí, quando alcança a alma das pessoas, o que acontece? As pessoas vão viver uma vida assim, uma vida assim, uma vida alcançada pela alma. E aí na alma, aquele sentimento todo, tem choro, tem mover na alma, tem mover, irmão. Quantas pessoas não vivem dentro da igreja um verdadeiro mover, tudo pela alma? Aquilo ali não tem consistência, não tem mudança de vida, não tem mudança de realidade. Aí, querido, olha aqui para mim, eu não aceitei isso, viver isso pela alma. Aí eu vivo pela alma, eu faço aqui, sei lá o que, eu faço aqui o mover aqui dentro da igreja, e com aquela luminoso, com tudo vem, e coloca. Irmão, você sabe o que outro dia um pastor falou para mim? Pastor Roberto, o senhor não precisa disso. Eu falei: do que? O senhor não precisa de botar as pessoas da sua igreja para fora com bandeira, com camiseta pulando para chamar a atenção dos outros. O senhor não precisa disso, pastor. O senhor está pondo as pessoas na rua, o senhor está apelando. Eu virei para ele e falei assim: puxa, meu querido, que vergonha que eu estou, cara, porque, puxa, você é meu amigo, cara, é sério mesmo, você está falando isso? Ele falou assim: nossa, pastor, você chamando atenção, daqui a pouco você vai parar os carros lá para apanhar os outros dentro da igreja, você está apelando. Eu falei para ele: meu amado, não é nada disso. Eu posso orar para você para tirar essa coisa da sua mente, porque não é nada disso. Nós queremos, na realidade, botar para fora aquilo que está no nosso coração, alegria. Aí dei alguns textos bíblicos para ele, falei para ele da diferença do que está acontecendo na vida de quem quer uma mudança de estrutura. Aí ele ficou todo assim: ah, é? Ah, pastor, então eu estava entendendo errado. Sabe, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Irmão, você alcançar as pessoas na sua alma não é difícil. Não é difícil, irmão. Não é difícil alcançar as pessoas na alma. Não é difícil. Irmãos, eu conheço pastores, queridos, que são muito bons. E eles, queridos, são muito bons para isso. Não vou falar em nome de Jesus, não é uma crítica. Mas, irmãos, vamos olhar aqui para nós aqui. Eu poderia sim mudar a minha estrutura para isso. Eu poderia mudar a estrutura para isso. Você sabe que quando eu sentei com o pastor para falar da visão do MDA, ele falou assim: pastor, o senhor decidiu? Eu falei: decidi. Ele falou assim: olha, o senhor vai passar por um problema. Qual que é o problema? Você vai mudar a estrutura da igreja, muitas pessoas, eles não vão concordar. O senhor vai ter perca, o senhor vai ter perca. Eu falei: eu vou ter perca, mas eu estou decidido. Sabe por quê? Porque eu quero ver o povo da igreja conquistando e sendo abençoado em Jesus Cristo. Pelo amor de Deus, irmão, eu não tenho aqui na minha convicção nenhum tipo de crítica para os irmãos. Agora eu reconheço, presta atenção aqui, que é um desafio. É um desafio, querido. É um grande desafio isso. Vocês não concordam que é um grande desafio? É um grande desafio.
A gente tem pessoas ainda hoje chegando e falando assim: pastor, é muito difícil, é um desafio muito grande. Irmão, você acha que foi fácil para Josué? Olha aqui para mim, você acha que foi fácil para Josué? Não, não foi fácil não, não foi fácil. Você sabe que é muito mais fácil a gente ficar se conformado com determinada situação. Querido irmão, o segundo passo, sabe qual é, querido? Segundo passo, segunda lição: Deus quer nos levar aonde a nossa fé chegar. Amém ou não? Então vira para o seu irmão e fala assim: irmão, de novo, irmão, a sua fé vai levar você até onde você quiser. Ou seja, querido, amém, amém, oh, amém, amém. Ou seja, a nossa fé vai levar a gente até onde chegar. Quer dizer, se você, querido, ter uma fé passiva, se você é uma fé passiva, o que vai acontecer com você? Nada. Agora, meu querido, quer ter uma fé ativa em nome de Jesus? É quando você pega, sabe o que você pega? Você pega essa palavra aqui e fala assim, ó, eu já fiz isso, querido. Você pega essa palavra aqui, você pega a Bíblia, pega a Bíblia assim, ó, lê a Bíblia e ora. Aí você pega a Bíblia e você fala assim: Deus, eu acredito nisso, eu quero isso aqui para a minha vida. Irmão, eu não vi oração feita em cima dessa palavra com convicção até hoje voltar sem resposta. Até hoje eu não vi você chegar aqui, pegar a Bíblia e falar assim: Deus, a minha vida está uma desgraça, mas eu acredito nesse negócio aqui, eu acredito nisso aqui, a partir de hoje eu tomo posse disso, eu quero viver isso aqui, eu quero viver isso aqui. Ah, meu querido, vou te falar uma coisa para você, já era. Você sabe que eu estava em Minas essa semana, e o irmão Natan, os irmãos conhecem o irmão Natan, é um menino lá do sítio, da roça, alguns conhecem, e ele aceitou Jesus de coração, um menino de ouro, é uma promessa naquele lugar ali. E aí o Natan, essa semana, nós estávamos na quinta-feira lá, que eu estou indo para lá todas as quintas-feiras, fazendo o discipulado no sítio. Eu corro fora da cidade, cada 15 dias eu faço o culto na roça. Aí, meus amados, o Natan chegou na quinta-feira e falou assim: pastor, eu tive um sonho essa semana. Eu falei: qual o sonho que foi? Ele falou assim: pastor, eu estava na casa do meu avô, e aí chegou na casa do meu avô assim, eu olhei e vi o Satanás se transformou num bicho e veio pulando, parecia um lobo parecido com um homem assim. Ele veio, pastor, ele queria pegar a família do meu avô, ele queria pegar a minha família, e aquele lobo veio pulando, aí eu corri, pastor, eu entrei assim, aí eu fiquei na porta, eu escorei a porta assim, e fiquei escorando a porta, pastor, só que aí eu fechei a porta da casa com a chave, mas o lobo tinha a chave, o Satanás tinha a chave, aí eu fechei aqui, e ele abria, e eu fui escorando, e ele tentando abrir, e eu fechava, e ele abria, para entrar na minha casa. Aí ele falou assim, aí de repente eu parei um pouco, e pensei um pouco, e falei, o Natan dizendo que, ele parou e pensou, falou assim: peraí, está tudo errado, aí ele levantou, falou: tudo errado, abriu a porta, olhou para Satanás e falou assim: Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus. Aí o Satanás foi embora. Você está entendendo o que eu estou falando para você? Olha, falou do diabo, filho. Eu vou pulando aí. Meu amado, olha aqui para mim, para você ver que interessante. Para você ver que interessante. Deus mostrou por mão, através do sonho dele, que o Satanás queria tocar na família dele. E aí, por falta de conhecimento, por falta de atitude, de autoridade, o que ele estava tentando fazer? Ele estava tentando correr. Meus irmãos, olha aqui para mim, quantas pessoas na igreja estão tentando correr? Mas aí ele falou que a hora que ele viu que ele ia perder a guerra, ele parou um pouquinho e falou assim: não, peraí, eu tenho Jesus na minha vida, eu tenho autoridade. Aí o Satanás forçando, ele abriu a porta, a hora que ele olhou para o Satanás e falou assim: Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus. E disse que o diabo saiu correndo e pum, sumiu. Você sabe, meu querido, que a gente ficou muito satisfeito com o testemunho dele, e a gente discipulou ele, ensinou ele quais são os passos que ele deve tomar a partir de agora, porque a gente teve uma convicção pelo Espírito que Deus estava entregando, sabe o quê?
a família inteira na mão dele. Amém, amados? Agora, meu querido, o que acontece? O que acontece? Deus, Ele quer entregar na nossa mão tudo, mas esse tudo de Deus é mediante a nossa fé. A nossa fé. Então o versículo 3 e 4, Josué fala assim, o versículo 3 e 4, olha: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu tenho dado a vós, como prometi a Moisés, desde o deserto, o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, ao poente será o vosso termo. Amém ou não? Meus queridos, olha aqui para mim. Se você olhar numa mapa que tem lá geografia, e você for ler tudo o que Deus falou para Josué aqui, meu irmão, meu querido, é muito. Deus deu tudo para ele. Só que eu tinha até uma ideia errada. Eu já até falei disso, com uma ideia errada que eu tinha. Sabe qual a ideia errada que eu tinha? Eu tinha uma ideia que o Josué conquistou tudo e foi deixando alguns rabiscos para trás, e aí aquelas pessoas cresceu, veio e conquistou tudo. Mas eu descobri, estudando a palavra de hoje, sabe o quê? Que o Josué, ele não conquistou tudo. Deus fez uma promessa grande para Josué e deu toda a diretriz que o Josué tinha que fazer, mas ele, o Josué, cometeu erros. Sabe qual que é o erro que ele cometeu? Ele foi até um pouco mais da metade daquilo que Deus falou que ia dar para ele. É isso que aconteceu. Então, o que você tem que aprender nessa noite aqui? A sua fé na palavra de Deus, ela se materializa. Não adianta você falar assim: eu tenho fé que eu vou conquistar, eu tenho fé que eu vou conquistar. Querido, a sua fé não é nada se ela não tiver o quê? Na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Agora, uma fé na palavra de Deus, ela exige. O que ela exige? Exige oração. Exige o quê? Meditação. Está tudo no script aqui da vitória que Deus deu para Josué. Então, querido, o tamanho da sua fé determina o lugar que você vai chegar. Então, por exemplo, hoje quando uma pessoa ela vai fazer parte de uma célula hoje, pode ser até que não aconteceu, mas dentro do currículo, para você participar de uma célula, a exigência era chegar e falar assim: meu querido, até onde você pretende chegar? O que você quer da tua vida? Qual é o propósito da sua vida? É óbvio, querido, a minha proposta é que eu e a minha casa servimos o Senhor. Então deixa eu te mostrar para você o que você tem que fazer. É isso aqui, isso aqui, isso aqui. Eu vou te ajudar a fazer isso. Isso que é, querido, o cuidado. Irmãos, o discipulado para algumas pessoas está dando um trevo na cabeça. Você sabe o que é o discipulado? É você ter uma pessoa que acredita em você, porque ele acreditou em alguém, porque alguém está acreditando nele. É simples, irmão. O discipulado é a coisa mais simples do mundo. É a coisa mais simples do mundo. Agora, querido, presta bem atenção. O item 2 aqui. O item 2 é: Deus quer te levar aonde a sua fé chegar. Agora, olha lá Isaías, vamos lá para Isaías, capítulo 54, versículo 2 e 3. Isaías 54, versículo 2 e 3, amém? Olha o que diz aí Isaías, versículo 54, versículo 2 e 3. Isaías, capítulo 54, versículo 2 e 3, amém? Os irmãos acharam aí? Olha o que diz a palavra de Deus aí, olha. A glória futura. Olha o que diz a palavra de Deus aí. Amplia o lugar da tua tenda e as cortinas das tuas habitações se estendam, não o impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Porque transbordarás a mão direita, a mão esquerda, a tua posteridade possuirá as nações, e farás que sejam habitadas as cidades assoladas. Quem pode dizer um amém por isso aí? Amém. Quem pode dizer um amém? Amém. Agora, aonde está relacionada a conquista aí? Ao serviço. Por quê, querido?
Como? Olha aqui o versículo 3. O versículo 3 fala assim, ó: porque transbordarás a mão direita, a mão esquerda, e a tua posteridade, os filhos dos teus filhos, e assim por diante, possuirão as nações, e fará com que sejam habitadas as cidades assoladas. Como que isso vai acontecer se a pessoa não tomar a iniciativa de fazer o versículo 2? O que diz o versículo 2? Amplia o lugar da tua tenda e as cortinas das tuas habitações, estendam-se a mão, não os impeçais, alonga as cordas e firma bem as tuas estacas. Amém ou não? Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Se você não afirmar as estacas, você não alongar, se você não se preparar para coisa grande, Deus não vai mandar. Deus não vai mandar, irmão. Se a sua cabeça não é uma cabeça para cuidar de multidão, você vai continuar cuidando de poucas pessoas. O irmão de Davi, quando Davi chega lá e o Davi começa a se interessar para uma grande conquista, o irmão do Davi chega assim e fala: vem cá, meu irmão, com quem você deixou aquelas poucas ovelhas suas lá? Com quem você largou aquelas poucas ovelhas suas lá? Aí eu pergunto para você, aquelas poucas ovelhas que Davi entregou na mão de alguém para cuidar, era o limite da fé dele? Não. O que o Davi estava vendo agora? Quem derrotar o gigante vai fazer o quê? Primeira coisa, a sua família nunca mais vai pagar imposto. Então o que ele foi? Ele foi família. Quem derrotar o gigante, vai acontecer o quê com quem derrotar o gigante? Quem derrotar o gigante vai casar com a filha do rei. Irmãos, o que levou Davi a enfrentar o gigante? O que levou, querido? Foi a motivação. Motivação, ó, aqui: casar com a filha do rei, ter a família isenta de todos os impostos e morar na onde? No palácio. Irmão, olha aqui para mim. Se você não tem motivação para morar para o céu, você está no lugar errado. Olha aqui para mim, vou repetir de novo. Se você não tem motivação para morar no céu, você está no lugar errado. Ou se você, vou mudar a pergunta. Se você não tem motivação para ir para o céu, você está no lugar certo, mas com motivação errada. Amém? Melhorou? Mudou, né? Você está no lugar certo, mas com motivação errada. Por quê? Queridos, o céu é o nosso limite. Posso ouvir um amém por isso ou não? Queridos, é a vida de conquista. É a vida de conquista. O profeta Isaías falou o seguinte aqui, olha o versículo 2, vamos ler novamente o versículo 2, que diz o profeta Isaías: olha, amplia o lugar da tua tenda e as cortinas das tuas habitações se estendam, não os impeçais, alonga as tuas cordas e firma bem as estacas. Por quê? Transbordarão a mão direita, a esquerda, a tua posteridade possuirá as nações e fará com que sejam habitadas as cidades assoladas. Amém ou não? Querido, existe um mistério. Existe um mistério. Sabe o que é o mistério? O pastor Joel pregou uma mensagem muito interessante. E o pastor Joel, que é lá de Barueri, é uma pessoa que o meu espírito não encaixou muito com dele. O pastor Joel é um homem de Deus, eu respeito ele, mas é uma outra coisa, isso é particular. Eu que estou errado, eu preciso mudar isso. Mas eu estava ouvindo a ministração do pastor Joel, ele ministrou a ministração sobre um título. Sabe qual é o título? O mistério do pouco. O mistério do pouco. O que significa isso? Meu querido, o texto base, clássico para isso, é o que Jesus disse. Olha o que ele disse: foste fiel aonde? Foste fiel onde? No pouco. Sobre o monte te colocarei. Meu querido, você conhece as ministrações do pastor Eibe, os livros do pastor Eibe, algumas pessoas lêem aqui. O pastor Eibe, querido, ele quando começou a igreja dele, ele tinha ali poucas pessoas, mas ele enxergava a multidão. E ele era tão enfático em enxergar a multidão na igreja, e que as próprias pessoas que estavam com ele estavam achando que o pastor estava louco. Por quê? Ele via uma multidão. Então o que acontece, querido? Você precisa primeiro, sabe o que? Presta atenção, ser fiel no pouco. Meu amado, olha aqui para mim. Se você não for fiel no pouco, você nunca vai chegar ao muito. Então não adianta, querido.
você fazer a célula de qualquer jeito. Não adianta você fazer o discipulado de qualquer jeito. Não adianta você ministrar de qualquer jeito. Por quê? Se você não valorizar o que Deus deu para você, você não vai chegar, sabe aonde? Nunca, em lugar nenhum. Porque é uma palavra, é uma promessa de Deus isso. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Então não adianta, irmãos. Se você tem uma pessoa que Deus deu uma pessoa para você cuidar, você tem que cuidar e dar tudo de você para aquela pessoa. Tudo de você. Então, qual que é na realidade a proposta de Deus para nós aqui? Se nós não conseguirmos mudar nossa estrutura, se nós não conseguirmos, querido, ter os nossos conceitos, todos eles transformados, como que nós vamos ganhar a cidade? Como nós vamos ganhar a cidade, irmão? Adianta eu deitar na minha cama e ficar sonhando com a igreja com 5 mil, 10 mil, 20 mil, 30 mil pessoas na nossa cidade? Irmão, vai ser um sonhador. Um sonhador. Agora, você sabe o que eu acredito? Eu acredito que está nas nossas mãos a possibilidade de nós alargar as tendas, de nós irmos, de nós sermos fiel no pouco. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que a vontade do Senhor é que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. A palavra de Deus diz que a vontade do Senhor é que ninguém se perca, irmãos. Eu tenho que acreditar nisso. Como que eu vou acreditar nisso? Dando o meu melhor para os irmãos. Fazendo o quê? O meu melhor para os irmãos. O que é isso? É uma aliança. É o ministério do mistério. Qual que é? Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Meu querido, se você não é dizimista do pouco, sabe quando você vai chegar no máximo ou no maior? Só se o diabo te der. Só se o diabo te der. Só se o diabo te der. Deus não vai dar. Agora o diabo dá. O diabo tem interesse. Eu estava vendo uma ministração essa noite aqui, que eu pretendo transformar essa ministração, passar no culto de novo, se for preciso, uma ministração do pastor, me ajuda, Carlão? Paulo Mazzoni, que é uma ministração que fala muito a respeito disso, sabe, irmão, de você não se conformar, de você agir da conformidade do Espírito, de você viver, de você entender. Agora, irmãos, se você não for fiel no pouco, Deus não vai te colocar no muito. Agora o diabo pode colocar? Pode. Você sabe por quê, irmãos? A ministração do pastor é o seguinte: o diabo não tem interesse em matar o cristão. Você sabia que o diabo não tem interesse que o cristão derrotado saia da igreja? Você sabia que o diabo, quando ele consegue ter êxito na vida de um cristão, o cristão tem uma família arrebentada, o diabo luta mais do que o pastor, do que o líder certo, para manter o cara na igreja. Porque o diabo tem interesse que as pessoas olhem e vejam a derrota dele, para dizer o seguinte: eu nunca vou querer ir na igreja com Jesus, com uma pessoa com a vida totalmente destruída. Toma essa. O diabo não tem interesse de tirar cristão derrotado dentro da igreja. Sabe por quê? O cristão derrotado dentro da igreja é uma vitrine para ninguém entrar dentro da igreja. O diabo não tem interesse, querido, sabe do quê? De tirar o cristão linguarudo, fofoqueiro, safado, sem vergonha, porque ele vai ser impedimento para que as pessoas de bem entrem dentro da igreja, porque o cara vai falar assim: ó, eu sou melhor do que aquele, porque aquele lá não dá testemunho, é um safado, não sem vergonha. O diabo quer manter o safado sem vergonha dentro da igreja. Quer manter o cristão derrotado dentro da igreja. Sabe por quê? Como que uma pessoa vai chegar na igreja com a vida derrotada, se tem dentro da igreja pessoas vivendo com o casamento arrebentado? Como que a pessoa vai vir e vai se firmar na igreja, se na igreja está cheia de pessoas com a vida material na profundeza do abismo, não conquista nada na sua vida, não tem caráter dentro da igreja? Como que o diabo vai querer que você saia dentro da igreja, irmão? Ele não vai querer que você saia nunca. Sabe por que você está assim com ele? Está amarrado em nome de Jesus. Repita comigo: está amarrado, pastor. Fala assim para mim: pastor, em nome de Jesus, o laço quebrou e eu escapei para a glória do Senhor Jesus. Aplauda o Senhor, meu querido. Aplauda o Senhor. Amém? Querido, é isso que acontece. Querido, agora ficar dentro da igreja, olha aqui para mim, conformado. Irmãos, eu quero dizer para você, olha aqui para mim, eu estou fora. Eu estou fora.
Ficar dentro da igreja, irmão. Ficar dentro da igreja, conformado com uma vida de miséria. Olha aqui para mim. Eu tô fora. Eu tô fora, irmão. Amém, glória a Deus. Querido, outra coisa importante vamos aprender aqui. A terceira lição: o cumprimento das promessas depende do meu esforço e do meu ânimo. Diga amém comigo. Amém. Eu vou repetir. O cumprimento das promessas depende do meu esforço e do meu ânimo. Sabe onde está isso? Versículo 6, 1 Josué. Vamos voltar lá, 1 Josué, capítulo 1, versículo 6. Eu vou repetir. O cumprimento de todas as promessas de Deus depende do meu esforço e do meu ânimo. O versículo 6 fala o seguinte, ó, Deus falando para Josué: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhes daria. O que é que Deus está falando para Josué aqui? Esforça-se e tem o quê? Bom ânimo. Esforça-se e tem bom ânimo, irmãos. Tem bom ânimo, irmãos. Você sabe o que é bom ânimo? Bom ânimo é assim, olha aqui para mim. Bom ânimo é assim, ó. Isso é bom ânimo? É bom ânimo. A primeira coisa do bom ânimo é você erguer a cabeça, endireitar a postura. Endireitar a postura, abrir o sorriso e andar confiante assim. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Que bênção, que bênção. Estou vendo, ó. Esse pastor está quebrando eu hoje, cara. Hoje é impossível. Irmãos, bom ânimo. Irmão, você sabe o que é ânimo? Eu acho que você está precisando disso na sua vida. Eu também acho que eu estou precisando disso na minha vida. Sabe o que? Ânimo. Ânimo, irmão. Ânimo. Sabe, irmãos? Ânimo é tudo ao contrário de uma pessoa que ela é conformada. A pessoa, ela tem o quê? Bom ânimo, irmão. Ânimo. Todo mundo olha para a pessoa animada, de bom ânimo, uma fala assim, puxa vida, olha aqui, que alto astral, olha só que maravilha, que alto astral. A pessoa está ali, né, Aninha? A pessoa está animada. Acorda segunda-feira, meia hora antes, se vai dobrar o joelho e fala assim: Deus, essa semana vai ser uma semana de bênção, porque eu confio no Senhor. Aleluia. É diferente do que acorda atrasado e fala assim: puxa vida, quem inventou essa segunda-feira? Se eu soubesse eu matava. É diferente, irmão. É diferente do camarada que chega, sabe o que, querido? Eu tive um problema de convivência com uma pessoa, não vou falar o nome, mas um dia eu briguei com aquela pessoa. Eu convivia com uma pessoa que quando chegava cedo, ela não abria a porta do banheiro com a maçaneta, era no pontapé, pá! No banheiro, aí era tudo no pá, pá. Chegou um dia que aquilo subiu, e eu levantei de manhã cedo, peguei aquela pessoa pro pescoço e dei um monte de soco nela, rolando pro chão, destruímos o lugar tudo, e eu falei para ela assim, ó, nunca mais você faça isso, meu irmão, nunca mais. Eu não era crente ainda, tá? Mas sabe, eu convivia com uma pessoa que era assim, ele chegava para abrir o banheiro assim, ó, no banheiro, pá, a porta do banheiro que já estava tudo destruída, aqueles negocinhos dentro caiu tudo. Aí chegou um dia, eu falei: chega, não, acabou isso, acabou. E tem cristão que é assim, tem cristão que ele não dá pontapé na porta, porque senão vai dar prejuízo para ele. Mas ele chega ali, ele levanta mal-humorado. Aí se chega assim, quando ele chega no serviço, a pessoa fala bom dia. Ele olha assim, fala assim: quem é você para falar bom dia para mim, filho das trevas, filho de Belial, pecador do inferno? Quem é você para falar isso para mim? Quem é você, filho das trevas? Quem é você para falar isso para mim, seu fofoqueira? Tem pessoa que é assim, cara. Tem pessoa que é assim, cara. E quando ele chega do serviço, então, você sabe que tem pessoa que chega do serviço, ele quer vender uma imagem para a esposa ou para a família de coitado. Aí chega lá, a esposa fala: como é que foi o seu dia? Em vez dele falar assim: meu dia foi uma benção, porque Jesus estava comigo. Ele fala assim: meu dia foi uma droga, para não falar uma besteira maior. Meu dia foi uma droga,
aquele encarregado, filho do inferno, pegou no meu pé, não sei o quê, nada deu certo, não fala comigo hoje, a criançada, some daqui. Ô meu amado, aonde você tem aí ânimo, aonde você tem bom humor aí, meu amado, deixa eu falar uma coisa para você, muda a estrutura. Muda a estrutura. Você sabe por quê, querido? Porque aqui a palavra de Deus está dizendo aqui, vamos aqui comigo, querido. Meu pai, o relógio não para. O cumprimento das promessas depende do quê? Do esforço. Olha o que Deus diz: tu farás. Deus abençoa, nós fazemos. Amém ou não? Deus abençoa, Deus dá, e nós precisamos fazer acontecer. No caso de Josué, o seu esforço decidiu as suas conquistas, mas infelizmente, quando ele chegou no final da sua vida, muitíssimas terras ficou sem conquistar. Assim tem sido a vida de muitos cristãos, por falta do quê? De esforço, tem sido impedidas suas maiores conquistas. Irmãos, eu só quero fazer aí uma representação em Josué capítulo 13, vamos aí comigo, Josué capítulo 13. Josué capítulo 13, versículo 1, vamos aí comigo. Vamos lá? Josué capítulo 13, o que é que diz aí, versículo 1? Quando Josué era idoso e avançado em dias, disse-lhe o Senhor, olha o que Deus diz para ele: já estás velho e avançado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para ser possuída. Amém ou não? Queridos, olha aqui para mim, do versículo 2 até o versículo 33 do capítulo 13, Deus dá ali todas as terras que o Josué deveria conquistar e não conquistou. Por quê? Porque ela era de idade avançada, ou seja, o tempo passou. Meu querido, se você pegar depois aí, ler Josué capítulo 13, eu vou repetir, você vai ler do versículo 2 até o versículo 33, você vai ver quantas e quantas terras Deus tinha dado para Josué, e Josué não podia conquistar mais agora, porque ele era o quê? Velho. Você sabe o que é velho aqui na Bíblia? Aqui é uma pessoa cansada, que não tem mais vigor para ir para a guerra. Meu querido, eu estava falando com a pastora esses dias, sabe o que eu estava falando para a pastora? Eu não tenho idade mais de fazer, sabe o que? Experimento. Eu não tenho mais idade, que ele sabe fazer o que? De começar algo de começar algo com o seguinte objetivo: eu vou tentar. Eu não tenho como arriscar mais, irmãos. Eu estou vivendo um momento da minha idade, que com 25 anos de cristão, para 26, com 17 anos de pastor, querido, que eu vou falar uma coisa para os irmãos, eu não tenho mais idade, querido, para mim fazer experimento, para mim ficar brincando, eu não tenho mais idade para isso. Você sabe, meu querido, eu estou olhando para a minha vida, para o meu futuro, e eu preciso ser conhecido por Deus. Vou repetir, não por aquele que quase conseguiu. Eu não quero ser conhecido como aquele que quase conseguiu, querido. Por isso, querido, eu estou sendo, sabe como? Eu estou sendo revigorado diante de Deus. Eu sou pastor aqui da igreja, eu cuido dos líderes comigo, oro por eles com amor, faço tudo. E lá em Minas, querido, eu decidi em Minas começar um trabalho novo lá em Minas, junto com o Paulo Sérgio, o Serginho. Queridos, o resultado que nós estamos colhendo em Minas com pessoas novas tem dado um ânimo tão grande para mim, que eu até comentei com a pastora, que às vezes a gente é tão perseguido, às vezes por pessoas que a gente ama, e que lá em Minas é como se fosse um bálsamo para mim, sabe? A cada dia, a cada reunião que eu venho de lá, eu venho de Minas com convicção muito grande. Querido, a gente está ensinando a apostila para as pessoas, e novos convertidos estão chegando com sede da palavra. Chegou na cidade, querido, sabe o que chegou na cidade de Jacutinga? Moços, jovens, querido, sedento pela palavra de Deus, e que sentam ali, e que fica com a gente ali, perguntando a Bíblia, até 11 horas da noite, querido,
perguntando a Bíblia, falando da palavra de Deus. Isso tem sido, sabe o que para mim, para a pastora? Um bálsamo. Você sabe por quê, querido? Porque eu tenho certeza absoluta, em nome de Jesus Cristo, querido, que nós não temos mais idade, sabe fazer o quê? Para interpretar, para fazer coisas. Irmãos, nós precisamos hoje, diante de Deus, buscar diante de Deus nossos objetivos. E aí, olha bem para você ver aqui, que interessante aqui. Que interessante aqui. O Josué, ele não conquistou uma grande... vamos ler de novo. Olha o que diz o versículo 1 de Josué, capítulo 13, versículo 1. Olha, quando Josué era idoso e avançado em dias, disse-lhe o Senhor: já estás velho e avançado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para se conquistar, para se possuir. Meu querido, puxa vida, irmãos, Deus deu todo o projeto para o Josué, mas o Josué, ele esperou demais, irmãos. Fez aliança com pessoas erradas, esperou demais. Meu querido, olha aqui para mim, não tem como esperar, algumas coisas não tem como esperar, queridos. Não tem como esperar, repita comigo, não tem como ficar esperando. É preciso esforçar-se e ter ânimo, em nome de Jesus. Amém, querido? Quarta lição: obediência à palavra de Deus é a chave do seu sucesso. Amém ou não? Então diga assim comigo: a obediência à palavra de Deus é a chave do meu sucesso. E bate no peito assim: é a chave do meu sucesso, em nome de Jesus. Amém? O sucesso de Josué dependia da obediência à palavra de Deus. Ainda hoje, a obediência à palavra de Deus, junto com a oração, é o alimento diário que sustenta um vencedor. Olha o versículo 7 e 8 de Josué capítulo 1. Versículo 7 e 8. Olha o que diz aí. O Senhor está dizendo assim para Josué: tão somente esforça-te e ser muito corajoso, cuida em fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou, dela não desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que andares. Não se afaste da tua boca o livro desta lei, medita nele quando? Dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito. Então farás prosperar os teus caminhos e será bem sucedido em tudo. Amém ou não? Então o que é que tem que fazer? O que é que tem que fazer, querido? O que é que tem que fazer? Qual é a chave do sucesso? É obedecer a palavra de Deus, é orar a palavra de Deus, é ler a palavra de Deus. Essa é a chave do sucesso. Então não tem como você ter uma vida de sucesso se você não tiver uma postura de quem é uma pessoa bem sucedida. Aí, meu querido, depende de você. Sabe o que depende de você? Olha aqui para mim. Onde você quer chegar? Onde você quer chegar, meu amado? Aonde você quer chegar, querido? Como você vê os seus filhos? Como você vê a sua posteridade? Como que você vê que lá na frente, os filhos dos teus filhos, os seus netos, os seus bisnetos, como que você vê? Querido, olha aqui para mim. Está tudo nas suas costas. Está tudo nas suas costas. O que você vai fazer? Vai fazer igual a Josué? Ficar na metade? Negociar com o inimigo? Ô, meu amado, eu vou ler a conclusão aqui. Sabe o que diz a conclusão? Diga não ao conformismo. Levante-se para uma vida de vitória. Ouse ir onde Deus quer te levar. Não aceite sua vida do jeito que ela está. Deus quer que vençamos o conformismo e conquistamos tudo o que Ele preparou para nós. Se você crê, diga amém. Amém. Aplauda o Senhor nessa noite, querido, por essa palavra maravilhosa de Deus. Então, querido, esse é o segredo do sucesso, é o segredo de você ser um vencedor. É você ter essas convicções e reagir dadas as circunstâncias. Então, querido, eu espero, em nome de Jesus, que você, querido, seja desafiado a ficar na igreja. Mas ficar na igreja, querido, não porque o diabo quer,
ficar na igreja, porque Deus quer que você fique servindo a Ele com testemunho. Amém ou não, querido?